2023, nós encerramos com o estudo de Romanos. Na sequência, começamos hoje com a primeira epístola aos Coríntios, que é algo até um pouco diferente, mesmo nos dias de hoje, e que requer uma explicação inicial antes de entrarmos no texto propriamente dito. Então, vamos nos posicionar com a época. Vocês estão vendo aqui o mapa da região. Jerusalém, aqui no cantinho, Damasco, a famosa estrada para Damasco, Éfeso, de onde ele escreveu essa carta, Atenas e Corinto. Corinto está dentro do território grego. Era uma cidade grega que foi destruída e reconstruída cerca de 40 anos antes pelos romanos. Mas culturalmente é basicamente grega. Uma forte presença de estrangeiros, inclusive judeus. Isto porque ela ficava aqui no entroncamento entre diferentes mares, com forte comércio, com uma forte presença de povos de várias procedências, e muito perto de Atenas. Por que a ênfase nisso? Porque podemos lembrar que Paulo tentou criar uma igreja em Atenas, ele tentou pregar em Atenas, mas ele foi vencido pelo forte orgulho intelectual dos gregos da época. Aqui quase ninguém o escutou, e os poucos que o escutaram, a semente não vingou, não prosperou. Saído de Atenas, ele vem para Corinto, encontra uma cidade ainda basicamente grega, porém com forte presença estrangeira, e encontra, então, uma sinagoga judaica, e encontra um povo, uns artesãos de extrema pobreza, que estava preparado para escutá-lo. Ele fica aqui 1 ano e meio e funda uma igreja, uma das maiores, se não a maior. Corinto era a capital dessa região aqui. Porém, isso que no início foi bom para conseguir criar raízes que em Atenas não foi possível, mais tarde se revelou muito problemático. A cultura grega que era tão forte que, por exemplo, eles tinham um templo para Afrodite. Nesse templo para Afrodite haviam as prostitutas sagradas. A história chegou a registrar mais de 1.000 prostitutas sagradas nesse templo, onde o sexo era praticado como parte de um ritual religioso. Era a deusa do amor, a deusa do sexo. Então, havia aqui uma conotação, até por incrível que pareça, um pouco religiosa. Isso também ajudava a fazer de Corinto um foco de atenção. Muitos vinham para cá para aproveitarem este templo e as chamadas prostitutas sagradas. Então, isso criou uma cultura muito especial aqui, com características muito fortes. Um outro ponto importante é que, quando Paulo fundou a igreja de Corinto, ele tanto conseguiu a adesão de uma classe extremamente pobre, como da classe rica da região. Tá? Alguns, alguns dos responsáveis pelas sinagogas, judeus ricos, também aderiram, e outros gregos de alto status. Isso fez com que essa igreja se caracterizasse por uma extrema heterogeneidade, que foi o problema que deu origem à necessidade de Paulo fazer essas epístolas, essas cartas. A cidade havia sido fundada cerca de 40 anos, década de 40 depois de Cristo,
Na década de 50, Paulo fundou a igreja cristã, a igreja seguidora do Evangelho do Cristo na região, e mais 10, uns 5 anos depois, os problemas pipocaram, principalmente por causa dessa situação muito especial em Corinto. Grande heterogeneidade cultural, social, onde havia, da classe rica, uma tradição grega de influência, de competição por influência, status e poder. Aquela classe rica que aderiu não abandonou a cultura grega, onde havia uma tradição, por exemplo, da competição pela oratória, da competição por status, e aqueles que conseguiam atingir esse status dominante eram pessoas que só conseguiram atingir pela sua competitividade e pela sua visão pouco fraterna. Pode-se dizer que o problema aqui na igreja de Corinto era a falta de fraternidade. Observe que tinham que conviver na mesma igreja uma classe que era vista como, não era uma casta, mas era vista como pouquíssimo privilegiada. Era aquilo que o pessoal chamava de da mão à boca. Era uma classe que qualquer alimento que chegava à sua mão ia para a boca, porque eles viviam famintos. Então, conviviam famintos e, ao mesmo tempo, uma classe orgulhosa pela sua influência, status e poder. E isso começou a gerar dissensões, começou a gerar tensões internas na igreja. E levou Paulo a fazer uma primeira carta, que se perdeu. Uma coisa curiosa que normalmente nós não damos atenção é que a primeira epístola aos Coríntios, na verdade é a segunda, aos Coríntios, na verdade é a segunda, porque a primeira se perdeu. Se perdeu, mas teve réplica, teve retorno, teve resposta dos coríntios a Paulo. E não foi uma resposta boa. Eles não se submeteram, eles questionaram Paulo. E foi obrigado, então, a fazer a famosa Coríntios 1. Famosa mesmo, porque é nesta carta que Paulo tem aquela frase famosa, talvez a frase mais famosa de Paulo, sobre o amor. Aquele trecho, aquele parágrafo inteiro sobre o amor. Não adianta nem falar a língua dos anjos se não tiver amor em meu coração. Isso lá pelo capítulo 13. Hoje nós não chegaremos lá. Talvez nem na próxima, mas na seguinte nós vamos falar, ver como Paulo pregava o amor na época. Mas cerca então de 5, 6 anos depois de fundada, Paulo emitiu essa famosa epístola como uma réplica. E como era uma réplica, ele teve uma estrutura diferente completamente diferente de Romanos. Ele separou pelos problemas. Ele identificava um problema, atacava um problema, localizava o problema, localizava o que dentro do Evangelho de Jesus rebatia aquele problema e fazia a sua pregação e o seu aconselhamento. Então, o conteúdo dela pode ser estruturado, dividido, conforme o problema que Paulo queria replicar, queria responder, queria combater, em função dos questionamentos que os coríntios faziam a ele. Primeiro questionamento que ele procura combater, vai do capítulo 1 ao 4. E é esse divisionismo que se materializou de forma mesmo concreta através da formação de sectarismo, de segmentos. Alguns adotavam o pensamento, a filosofia de Paulo. Mas depois que Paulo saiu, um outro grande pregador, grande orador, mas não tão bom assim no cristianismo nascente, foi Apolo. Apolo também passou pela cidade, também fez as suas pregações, tá? E se destacou, porque ele estava dentro da. Ele era um grego na cultura grega ali, convertido ao cristianismo, sim, mas ele falava a mesma língua dos gregos, não no sentido do idioma, mas no sentido da postura,
da oratória, da maneira até de se portar. E os gregos eram muito orgulhosos com isso. Tinha alguns que tiveram contato com enviados, com emissários de Paulo, ainda chamavam de Cefas, e também aderiram àquele modo de pensar, modo de pregar, de Paulo não, desculpa, de Pedro. E havia mais um quarto grupo que se dizia seguindo os ensinamentos de Jesus. Todos seguiam os ensinamentos de Jesus, mas a turma conseguia se subdividir e criar rixas, criar facções, e isso começou a trazer problemas. Para nós, esse tipo de situação não é uma novidade. Olhando para trás, olhando para trás, não, olhando para hoje, 2.000 anos depois, o que é o cristianismo? Quantas igrejas se dizem portadoras do evangelho do Cristo? E eu não vou me preocupar aqui em enumerá-la. Nós sabemos que, dependendo da corrente, se fracionou, se subdividiu mais ou menos. Mas se nós fôssemos listar quantas igrejas hoje se dizem cristãs, nós provavelmente chegaremos a um número maior que 100. Claro que também tem o seu lado, né? Porque isso atende a grupos e segmentos que precisavam serem cristianizados. Observe que eu estou usando o nome mais uniforme possível, né? A origem de tudo, Jesus Cristo. E isso deu origem a muitos segmentos. Em Coríntios, apesar de ser uma única cidade, 100 anos depois, já tinham 4 grupos que já competiam entre si por quem dizia a verdade. E Paulo até perdia em algumas coisas, porque estavam numa cidade com aquela cultura grega onde eles valorizavam postura, riqueza, status, oratória era muito importante. Paulo, apesar de ser extremamente inteligente e ter uma grande cultura, mas uma cultura judaica, de poder citar toda a lei de cabeça, né? Frente a esse novo ambiente, a sua cultura não era do tipo que os coríntios estavam acostumados. Então, ele começou a ser visto com um certo preconceito. Por quê? Ele largou a sua riqueza, apesar de ser de família rica, ele largou a sua riqueza. E ele não queria que ninguém o sustentasse, ele não pedia doações como outros pediam, mesmo entre os cristãos, né, nascentes. Ele aprendeu a tecer, tinha o seu tear, tecia seus tapetes e os vendia para se sustentar. Então, isso aí colocava ele como um artesão, como uma classe baixa, inferior. E aqueles que ainda faziam do orgulho a sua bandeira não viam com bons olhos a figura de Paulo, enquanto que a de Apolo era o oposto para eles. Por isso, muitos aderiram e se diziam seguidores de Apolo. E todos cristãos. Outros preferiram Pedro e por aí vinha o divisionismo. Nós vamos tratar hoje basicamente dessa parte. Mas, na continuação, já podemos ver o conjunto aqui da epístola. No capítulo 5, ele trata de incesto, trata de prostituição no 6, trata de celibato dentro do casamento no 7, celibato. Divórcio entre cristãos casados com cristãos, divórcio entre cristãos casados com pagãos, mais questões de casamento e recasamento, uma questão aqui interessante, que talvez, hoje não vai dar tempo, que é uma tradição lá de levar tudo para o judicial da época. Então, questões que Paulo considerava internas, problemas internos, eram expostos publicamente dentro do sistema judicial grego. E Paulo não gostava daquilo. Para que vai levar roupa suja se lava em casa, num termo muito moderno? Paulo foi contra isso. Idolatria ainda existia. A questão de mulheres, a questão de no ato, nas cerimônias, nos cultos, o falar em línguas de uma maneira caótica e desordenada, que lembrando um pouco os fariseus, com exposição pública, eu consigo, você não consegue. Questões alimentares,
uma negação sobre a ressurreição de Jesus, que era algo para Paulo extremamente importante e central. Doações, eles não gostaram muito de quando Paulo começou a coletar dinheiro para enviar para Jerusalém, para os cristãos de Jerusalém, a igreja de Jerusalém, que estava muito necessitada. Bem, comecemos pelo divisionismo. Emmanuel fala um pouco sobre isso, não é, Norma? Você podia ler para nós o que Emmanuel fala sobre esse divisionismo. É verdade, Vidal. Ele nos fala isso no livro Caminho, Verdade e Vida, no capítulo 138, que tem por título Pretensões. E ele seleciona, né, um trechinho, né, da primeira carta aos Coríntios, capítulo 3, versículo 6, que diz: Eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu o crescimento. Então, aí, Paulo já estava combatendo, né, aquele divisionismo, porque, para ele, a obra construída do cristianismo naquela região foi um trabalho de muitos, né? Dele, do Apolo, que veio depois dele, e de todos os outros. Então, ele era congregador, ele precisava combater aquele divisionismo que estava instalado, né, 5 anos depois, como o Vidal falou. E assim Emmanuel vai dizer: a igreja de Corinto estava cheia de alegações dos discípulos inquietos. Certos componentes da instituição imprimiam maior valor aos esforços de Paulo, enquanto outros conferiam privilégios de edificação a Apolo. Vidal já explicou isso muito bem, né? Paulo, por ter sido um dos fundadores da primeira igreja, e Apolo, por se identificar com aquela cultura grega. O advogado dos gentios foi divinamente inspirado, comentando o assunto em sua carta, entendeu? Então, vamos fazer uma analogia, meus irmãos, com uma célula do nosso corpo. Se ela começa a querer trabalhar individualmente, em detrimento do restante do organismo, vai gerar o câncer, né? E é isso que Paulo estava divulgando, em outras palavras. É o conjunto, todos no mesmo propósito, é que vai fazer com que o corpo, cuja cabeça é o Mestre Jesus, possa trazer esse evangelho de amor para a humanidade. Por que pretensões individuais numa obra da qual somos todos beneficiários do Senhor? Então, meus irmãos, a gente vê isso até hoje, entendeu? É muito perigoso a vaidade e o orgulho, né? O interesse pessoal, passar à frente daqueles que divulgam o Evangelho. Tem muitos que chegam como expositores e falam: já lancei tantos livros, não é? Já tenho tantos anos de doutrina espírita. Nada disso é importante. Tudo isso é orgulho e vaidade. O que mais importa é o conteúdo evangélico que vai se comunicar e o comportamento condizente com o que se comunica, porque passamos a ser espelho daquilo que divulgamos, não é? Na atualidade, é louvável o exame da recomendação de Paulo aos Coríntios. Portanto, já não são os usufrutuários da organização cristã que se rejubilam pela recepção das bênçãos do Evangelho através desse ou daquele, dos trabalhadores de Cristo, mas os operários da causa
que, por vezes, chegam ao campo de serviço exibindo-se por vultos destacados dessa ou daquela obra de bem. Então, é isso que nós acabamos de explicar, não é? E a gente aqui pode lembrar do verdadeiro comportamento como o Cristo espera de nós, exemplificando o nosso querido Chico, não é? Ele sempre teve muita humildade e respeito pelos demais trabalhadores da obra espírita, referenciando-nos como capacitados, habilidosos, entendeu? Nunca, nunca fez valer nenhuma vaidade sobre as obras que psicografou, reconhecendo que a obra é de Jesus, através da espiritualidade, e nem sequer usufruiu de nenhum recurso das vendas dessas obras, né? Direcionando-as todos para obras de assistência social, para a FEB e assim por diante. A certeza de que toda boa dádiva vem de Deus constitui excelente exercício para os trabalhos comuns. Então, é isso, não é? É esse exercício no silêncio. Deus é que vai saber recompensar cada um de nós pela obra que fizermos. Não somos nós que temos que nos enaltecer, nem criar divisões dentro dos segmentos religiosos. É interessante observar como está sempre disposto o homem a se apropriar de circunstâncias que o elevem no alheio conceito com facilidade. Então, é aquele caso, a pessoa fez uma pontinha só no projeto, mas ela declara aos quatro ventos, trabalhei nesse projeto de caridade, entendeu? Então, não precisamos fazer isso, né? Basta que hajamos no bem e no amor, sem esse interesse individual de divulgação do nosso trabalho. Bom, sempre inclinado a destacar-se nos círculos do bem que ainda lhe não pertence de modo substancial, raramente assume a paternidade dos erros que comete. Os equívocos não. Os equívocos, ele se milindra, ele não vai nunca expor. Né? E quantas vezes nós vemos expositores tendo a humildade, né, de colocar, já recalcitrei em determinados pontos de equívoco e a doutrina me fortaleceu para superar. Mas essas pessoas que querem se envaidecer não concebem isso, né? Essa é uma das singulares contradições da criatura. Ao tempo que quer se enaltecer, não quer se humildar, reconhecendo nos pontos que falha. Não te esqueças, continua Emmanuel, o serviço é de todos. Uns plantam, outros adubam. Vive contente no setor de trabalho, confiado às tuas mãos ou à tua inteligência, e serve sem pretensões, porque o homem prepara a terra e organiza a semeadura por misericórdia da providência, mas é Deus quem põe as flores nas frondas e concede os frutos, segundo o merecimento. Então, Emmanuel está dizendo aqui como Paulo, não é, levava o conhecimento, ele agregava por isso, porque ele dava valor a cada um que contribuísse para a divulgação evangélica de Jesus, assim como ele respeitava o trabalho de Pedro, né, que cuidava do manancial, da fonte, lá na Casa do Caminho, onde começou a divulgar, né, os ensinamentos do Mestre. Paulo foi abrir novos campos,
né? Lá para os gentios e abre fronteiras. Todos são importantes. Assim, a gente deve trazer para os nossos dias, não criando cisões, não criando querelas dentro da casa espírita. Todos os trabalhadores são importantes, daquele que cuida da manutenção da casa ao expositor. É besteira considerar que o expositor está numa posição privilegiada. Nada disso. Às vezes está ali por misericórdia de Deus para poder burilar as suas dívidas pretéritas. Raros são aqueles, como Chico, que conquistou condições por missão, por merecimento, que havia construído o seu burilamento no pretérito. Então, todos os cargos dentro da doutrina da casa espírita são importantes, né? Aquele que assiste lá no atendimento fraterno, o que trabalha no passe, o que trabalha na evangelização, na desobsessão, todos fazem parte desse corpo cuja cabeça é o nosso Mestre Jesus. É isso, meus irmãos. Pode continuar, querido Vital. Certo. Então, vamos às palavras de Paulo. Depois dessa abertura dos cumprimentos, ele já entra direto no ponto nevrálgico, suplicando em nome de Jesus que eles concordem um com os outros no que falam. Concordar quer dizer que haja um consenso, que não haja aquelas divergências e divisionismo que chegou até os ouvidos de Paulo. Concordem para que não haja divisões entre vocês, e sim que todos estejam unidos num só pensamento, num só parecer. Se isso aqui proliferasse, se isso aqui se ampliasse, o cristianismo já teria começado a se dividir desde aquela época. Praticamente, lá, já no berço, a igreja já estaria dividida. Felizmente, ele conseguiu conter um pouco disso. Você quer assumir, Norma, a parte só que está em letras maiores? Tá ok. Ele explica. E ele diz, inclusive, quem foi. Fui informado por alguns da casa de Chloe, que é uma família, que há divisões entre vocês. Então, ele não fica, ouvia falar, tem uma fofoca aqui, ele vai no ponto. Estou sabendo que tem divisão entre vocês. Esse aqui é Apolo, tá? Quer dizer, é um quadro, como ele foi imaginado, pregando lá em Corinto. Aqui, então, pode começar por aqui, pelo azulzinho. Cada um de vocês afirma: eu sou de Paulo, eu de Apolo, eu de Pedro e eu de Cristo. Acaso Cristo está dividido? Foi Paulo crucificado em favor de vocês? Foram vocês batizados em nome de Paulo? A estratégia dele aqui é fazer o inverso do que estava acontecendo, é diminuir essas personalidades e projetar Cristo como sendo a fonte, e os outros míseros emissários. Fui eu que fui crucificado? Foi você que foi batizado? Foi você que batizou? Então, ele traz a coisa para a origem. Pode continuar, Norma. Pois Cristo não me enviou para batizar, mas para pregar o Evangelho, não com palavras de sabedoria humana, mas que a cruz de Cristo não seja escravizada. Esvaziada. Perdão, esvaziada. Esvaziada. Aqui, de novo, ele foca em Cristo. E quanto a ele mesmo, ele começa a fazer uma distinção importante. Ele foi enviado por Cristo, não para batizar, mas para pregar o evangelho. Mas não com palavra de sabedoria humana. Lembra da questão da oratória grega? Ele não quer aqui se projetar como um intelectual, um grande orador. Ele veio trazer
o evangelho na sua essência, sem se preocupar com a forma rebuscada, porque isso não era importante. A mensagem da cruz, os não convertidos que estão perecendo, mas para nós, que estamos sendo salvos, é o poder de Deus. Então, Os cristãos, né? assim, não, pode terminar aqui, que faz parte também do conjunto. Pois está escrito. Pois está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e rejeitarei a inteligência dos inteligentes. Ou seja, ele desqualifica a sabedoria e a inteligência. Ele está diminuindo a importância. Ele estava no meio, na Grécia, né? A Grécia, a terra dos grandes filósofos, que eram orgulhosos com a sua intelectualidade. Ele estava arrasando. Isso não é importante. Não é isso que é importante. A mensagem da cruz é uma outra coisa. Parece loucura para quem está perecendo. Quem está perecendo é aqueles que não foram remidos pela fé em Jesus. Aquela história de Romanos. Né? Quem, pela fé, conseguiu a sua salvação, está em outra categoria, não está mais morrendo, porque passou a ter o direito, o acesso à imortalidade com Jesus, a ressurreição, etc. Então, para esses que estão morrendo, que não aderiram, que não têm a fé em Jesus, o que nós dissemos, essa mensagem do Cristo é loucura. Gente, isso está atual. De fato, vamos convir aqui entre nós. Quem é que perdoa 70 vezes 7 ainda nos dias de hoje? Quem já consegue fazer isso? Viver 100% dentro da maneira como Jesus pregou ainda não é para nós. Ainda parece loucura hoje. Imagine na época. Mas, segundo Paulo, nós que fomos remidos pela fé, que foram convertidos pela fé, que fomos salvos, para nós, essa mensagem os cristãos, né, é a manifestação do poder de Deus. Não importa o quão sábio ou inteligente seja o outro discurso, porque o que importa é a fé em Jesus. Continuando. O mundo não o conheceu por meio da sabedoria humana. Agradou a Deus salvar aqueles que creem por meio da loucura da pregação. Os judeus pedem sinais miraculosos e os gregos procuram sabedoria. Nós, porém, pregamos a Cristo crucificado, o qual, de fato, é escândalo para os judeus e loucura para os gentios. Esses nossos estudos aqui das cartas de Paulo estão fazendo com que eu, de fato, adquira uma admiração crescente por ele. A maneira dele pensar, dele se expressar, é diferente da época e de hoje. Observem, ele aqui está dizendo aquela história que o Espiritismo fala muito, as duas asas, a asa do amor e a asa. Não adianta ter muito desenvolvimento intelectual se não desenvolveu a asa do amor. Ele está dizendo aqui assim, olha, essa sabedoria toda aí, esse intelecto todo, não vai nos salvar. O que vai nos salvar é uma coisa que parece loucura, aquilo que Jesus veio pregar, que é aquela loucura toda, e ele adere àquela loucura. Isso é o que importa, que é o amor. A mensagem de Jesus veio trazer a segunda revelação, a lei do amor. Numa época ainda tão violenta como era esse período, uma loucura. Hoje ainda é uma loucura. E o que os adeptos, o que os que estavam se filiando às igrejas queriam? Os judeus queriam sinais de milagres. E os gregos, de sabedoria. E Paulo não estava disposto a demonstrar sabedoria grega, a entrar numa tergiversação, numa disputa intelectual, e também sabia que a conversão por milagres não tem o valor da conversão pela fé. Então, ele pregava o quê? O sacrifício de Jesus, que foi um escândalo para os judeus.
e que para os gentios é uma verdadeira loucura. Continuando. Agora vamos para o capítulo 2. 1 Coríntios, capítulo 2, né? Eu mesmo, irmãos, quando estive entre vocês, não fui com discurso eloquente, nem com muita sabedoria, para lhes proclamar o ministério de Deus. Isso aqui está se referindo àquele ano e meio que ele passou lá e quando fundou a igreja de Corintos. Ele não adotou nenhuma das duas linhas. Então, não cabia cobrar a ele algo que não estava nem na fundação. E, por incrível que pareça, cobraram, chegaram a pedir provas de que ele tinha o direito de pregar, de que ele estava autorizado a falar, a pregar o evangelho de Jesus. Ele, o próprio fundador da igreja, foi questionado depois se ele como é que você prova que você tem essa autoridade? Continuando. Minha mensagem e minha pregação não consistiram de palavras persuasivas de sabedoria, mas consistiram de demonstração do poder do Espírito. Isso ele tinha. Isso ele tinha. Ele era um médium de mão cheia e ele fez lá as suas demonstrações. Continuando. Para que a fé que vocês têm não se baseasse na sabedoria humana, mas no poder de Deus. Falamos de sabedoria entre os maduros. Falamos da sabedoria de Deus. Aqui ele cria também uma nova figura. Os maduros. Os maduros, quer dizer, aqueles que amadureceram e entenderam a mensagem. É essa sabedoria que ele traz, mas não a sabedoria dos poderosos, a sabedoria dos intelectuais da época. Ele estava se referindo à mensagem, à essência da mensagem que Jesus trouxe como emissário de Deus. Norma, você pode ler tudo que é maiúsculo, não precisa ler só o que está grifado, não. Tudo que está em Tá bom. tá? Tá. Nenhum dos poderosos, é para ler? Nenhum dos poderosos, pode ler. Nenhum dos poderosos desta era o entendeu, pois se o tivessem entendido, não teriam crucificado o Senhor da glória. Deus o revelou a nós por meio do Espírito. O Espírito sonda todas as coisas, até mesmo as coisas mais profundas de Deus. De fato, Jesus não foi entendido pelos poderosos e também ele sabia disso e não foi aos poderosos que ele se dedicou, a quem ele procurou. Os poderosos, sentindo o perigo da mensagem, o crucificaram. Mas aqueles que vieram, que nasceram nessa época, estavam preparados para receber essa mensagem. Os apóstolos, aqueles fiéis mais próximos, muitos dos encarnados na época nasceram, tá, para acolher essa mensagem, porque já tinham em seu espírito, em seu subconsciente. E aí a revelação apenas, eles meio que se lembraram da mensagem que Jesus veio trazer. Então, Deus revelou a nós por meio do Espírito aquilo que já estava no subconsciente para ser despertado. Continuando. Delas também falamos, não com palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas com palavras ensinadas pelo Espírito, interpretando verdades espirituais para os que são espirituais. De novo, ele faz essa distinção. Ele sabe que, agora lembrando Jesus, né, não se deve atirar pérolas aos porcos, sem ter nisso nenhum demérito. As verdades espirituais são as pérolas que Jesus veio trazer. E elas vão ser reconhecidas pelos que já são espirituais, pelos que já atingiram uma gradação evolutiva que os torna capazes de entender essas pérolas.
mas não é o intelecto, não é a mente humana que nos fazer compreendê-las. Continuando. Quem não tem o Espírito não aceita as coisas que vêm do Espírito de Deus, pois lhe são loucura, e não é capaz de entendê-las, porque elas são discernidas espiritualmente. Mas quem é espiritual discerne todas as coisas, e ele mesmo por ninguém é discernido. É, pois. Não, Pois, não, podemos parar aqui. tá, De novo, só para fechar essa questão, essa diferença que ele faz entre os que são espirituais, os que, voltando agora para Jesus, os que já procuram o mundo de Deus e os que ainda são atraídos e vivem o mundo de Mamon, matéria versus espírito. Para aqueles que vivem os valores da matéria, a mensagem espiritual é uma loucura, mas para aqueles que já procuram os valores espirituais, ela tem todo sentido e ela evoca um conhecimento que já estava, provavelmente, na época, para aqueles ali presentes, já estava germinando no espírito das pessoas. Voltando a dizer, como nós estamos em tempos de juízo final, muitos que estão hoje encarnados, tá, ainda tomam como loucura o Evangelho de Jesus, porque estão totalmente cegos pelos valores do mundo de Mamon. Passando para o capítulo 3. isso. Irmãos, não lhes pude falar como a espirituais, mas como a carnais, como a crianças em Cristo. Aqui ele agora faz uma diferença mais sutil. Antes ele falou dos espirituais, aqueles que já têm amadurecimento, que estão maduros para entender. Mas ele sabe que os destinatários desta carta não estão nesse nível. Então ele os trata como criança. Vocês ainda são carnais, vocês ainda estão no estágio ainda de infância espiritual, mas já estão a caminho porque aderiram à igreja, já espera-se de vocês um outro esforço de compreensão. Vocês não estavam ainda em condição de recebê-la. Vocês ainda não estão em condição de receber essas mensagens. Por isso, tanta confusão. Porque vocês ainda são carnais. E por isso, existe tanta inveja e tanta divisão entre vocês. Vocês estão agindo como seres do mundo de Mamon, como seres mundanos, ao adotar essas posturas. Desculpa, Norma, só quis aqui fechar o raciocínio. Pode continuar por aqui, olha. Pois quando alguém diz, eu sou de Paulo, e outro, eu sou de Apolo, não estão sendo mundanos? Afinal de contas, quem é Apolo? Quem é Paulo? Apenas servos por meio dos quais vocês vieram a crer. Eu plantei, Apolo regou, mas Deus é quem fazia crescer. De novo, desculpa. Ele se posiciona como diminui a sua importância, porque para aqueles que estavam lá questionando, tá, estavam começando a virar arautos, estavam começando a serem tratados como Cristo deveria ser tratado, e Cristo estava ficando de fora. Então, eu plantei, eu fundei a igreja. Apolo veio depois e regou, trouxe mais informação, pregou, etc. Mas a origem de tudo é Deus que faz crescer. Eu sou de Paulo não significa nada, você está sendo mundano com isso, você está propagando o divisionismo. Quem sou eu para você dizer que eu sou o teu líder espiritual, ou Apolo, ou quem quer que seja, que não Jesus? E aí fecha que nós somos apenas cooperadores de Deus, e vocês são a lavoura e o edifício onde Deus está edificando a sua obra. Então ele se posiciona aqui como um servo e os cristãos de Corinto como aqueles a quem Deus está cultivando, está fazendo crescer, que ainda são crianças carnais.
Deixa eu faço aqui mesmo. Eu, como sábio construtor, lancei o alicerce. E o outro está construindo sobre ele. Apenas uma etapa após a outra. Mas ninguém pode colocar outro alicerce além do que já está posto por Jesus. A mensagem de Jesus é a base, é o alicerce, e ela não pode ser questionada por nenhum de seus seguidores, senão deixou de ser cristão, ou deixou de ser cristã. Tá. Deixa eu sumir aqui, Norma, por favor. Vocês não sabem quem são o santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vocês? O santuário de Deus, que são vocês, é sagrado. Não se enganem. Se algum de vocês pensa que é sábio, segundo os padrões desta era, deve tornar-se louco para que se torne sábio. Porque a sabedoria deste mundo é loucura aos olhos de Deus. Ele insiste, então, ele tem essa estratégia, né? Ele vai rodando por ângulos diferentes, mas ele pega uma mensagem, uma ideia, e vai explanando aquilo e cercando para melhorar a fixação. No caso aqui da loucura, né? Nós somos santuários de Deus, nós somos sagrados, nós somos criações de Deus habita em nós. Esse é um conceito que já está bem disseminado nas religiões cristãs. Mas aqui ele volta à questão do sábio. Você está pensando que é sábio? Se você acha que é um sábio, esquece. Você tem que se tornar um louco. Para que, como louco, você adquira a verdadeira sabedoria. Porque a verdadeira sabedoria não é desse mundo. E, ao contrário, a sabedoria que é deste mundo parece loucura aos olhos de Deus. Viver os valores de Deus no mundo de Mamon parece loucura para aqueles que aqui estão. E o inverso também é verdade. Chegar lá, acima de nosso lar, e querer lá praticar os valores que nós praticamos aqui, de egoísmo, de ganância, de vaidade, etc., não vai nem conseguir, que não vai nem conseguir chegar lá. Porque vão ser tratados como incapazes para isso. Você ia falar alguma coisa, Norma? Não, o próprio Jesus falou, né? Vós sois deuses, né? Exato, exato. É só deixar essa centelha divina É só deixar crescer, né? crescer. A gente aqui, Na prática do bem e do amor. a gente atrapalha um pouco a obra de Deus, mas faz parte do crescimento. O Senhor conhece o pensamento dos sábios e sabe como são fúteis. Ele desmerece mesmo a intelectualidade. Seja Paulo, seja Apolo, seja Pedro, seja o mundo, a vida, a morte, o presente e o futuro, tudo é de vocês. Vocês são de Cristo e Cristo é de Deus. Pronto, aí ele fecha. Oh. Com isso, acho que nós fechamos Esse já era o 4? É o terceiro, fechamos o terceiro. A semana que vem começamos o 4. Não, ainda temos algum tempinho, porque aqui, hein? Falta pouca coisa. Vamos terminar o 4? Podemos concluir. Isso aqui está no lugar errado, imoralidade não é daqui, não. Acho que eu esqueci de apagar. Já está aqui. Porque o 4 ainda é essa questão do divisionismo. Ele vai ainda fechar esse assunto. Vamos fechar ele então, Norma, por favor. Aqui. Pouco me importa ser julgado por vocês ou por qualquer tribunal humano. De fato, nem eu julgo a mim mesmo. Não julguem nada antes da hora devida. Esperem até que o Senhor venha. Aprendam de nós o que significa. Não ultrapassem o que está escrito. Assim, ninguém se orgulhe a favor de um homem em detrimento de outro. Ele está, então, voltando para aquele divisionismo. Seguidor de Paulo, seguidor de Apolo, seguidor de Pedro, seguidor de Jesus, por incrível que pareça, também tinham os que se achavam diferentes, que tinham que agir de forma diferente. Quem se dizia seguidor de um, estava julgando que os outros estavam errados. E o que Paulo dizia, não julguem. Quem tem que julgar é o Senhor. Ele que vai trazer a luz. Deixem que essa luz se manifeste. Não ultrapasse o que está escrito. Vocês estão indo além do que Jesus falou. Não vamos nos orgulhar a favor de um homem. Eu me orgulho porque eu sigo Apolo. Apolo, ele tem uma melhor oratória, tem uma melhor postura. Eu prefiro
esse em detrimento daquele, em detrimento de próprio Paulo, né? Paulo que estava sendo inferiorizado ali. Pode pegar aqui, Norma. Pois quem torna você diferente de qualquer pessoa, de qualquer outra pessoa, o que você tem que não tenha recebido? E se o recebeu, que se orgulha, como se assim não fosse. Essa aqui é interessante, né? Essa ele vai em fundo. Por que você se julga diferente? Se julga melhor, diferente no sentido de ser melhor que os outros? Tudo que você tem não foi recebido de Deus, você não foi criado por Ele. Ah, eu sou mais inteligente que o outro. A tua inteligência também não foi dada por Deus. Ah, eu sou mais bonito. Beleza, não foi dada. Eu sou mais rico. Qual é o motivo de ter orgulho por isso, então, se nada foi uma conquista verdadeiramente sua? Não há por que nos orgulharmos disso. Aí sim, aí terminou. Não. Eu acho que agora nós podemos Terminou. fechar, porque começa o capítulo 5, que ele agora muda o problema. Então, primeiro ele atacou, revisando agora, recapitulando, ele atacou o divisionismo. O sectarismo que estava se instalando lá. E agora ele vai atacar questões de moralidade, principalmente de sexualidade. Muito por conta daquela posição lá grega em relação ao sexo, onde sacerdotisas cobravam sagradas pelo sexo com os seguidores, porque era uma maneira, um ritual, e aí vem as questões pagãs, né? Ele começa por aí, ele vai tratar um pouco de imoralidade. E principalmente porque, podemos dar um spoiler aqui, o que você acha? Nós vamos dar um spoiler? Pode dar, pode dar. Porque disseram para ele que havia um cristão que estava dormindo com a mulher de seu pai. E isso não foi alvo de crítica, não foi alvo de nenhum tipo de advertência, foi aceito com naturalidade, foi isso que preocupou a Paulo, porque na cultura grega a posição perante a sexualidade era muito diferente. A questão de moralidade e imoralidade era muito diferente. E aquilo foi visto com naturalidade e não houve nenhum tipo de reprimenda. Isso horrorizou a Paulo, porque se assim fosse, esses valores que não estavam dentro do que o Evangelho de Jesus pregava, não que o Jesus considerasse o sexo imoral, não isso, né? Mas apenas a nossa postura para com o sexo é que pode ser vista ou ser uma postura de maneira positiva ou negativa, de maneira que afete ou não o nosso estado vibratório. E isso preocupou Paulo. E agora, nesse capítulo 5 e 6, ele vai trazer questões referentes à sexualidade da época.